Olá! Você gostaria de saber como fazer fichas bibliográficas para lhe auxiliar no momento do desenvolvimento do seu TCC, da sua monografia? Se a sua resposta for sim, então assista a este vídeo. O meu nome é Cristina Godoy, eu sou professora da USP há mais de 9 anos e estou aqui fazendo este conteúdo para lhe auxiliar nesse momento que na vida de muitos estudantes é difícil, que é o desenvolvimento da pesquisa científica, do seu trabalho acadêmico. E eu quero mostrar que não é nada tão difícil assim, até pode ser algo que lhe agrade muito, que você possa usufruir cada um dos momentos que você estiver aprendendo, estudando, pesquisando. Bem, antes de começarmos, eu gostaria de pedir, se você gostar deste vídeo, dê um like aqui neste vídeo que fica aqui abaixo, que você está vendo. Inscreva-se para ajudar o nosso canal e para ajudar, para que sempre possamos desenvolver mais conteúdos e que possa lhe auxiliar nesse momento de pesquisa científica. E também não esqueça de clicar no sininho aqui embaixo, porque assim você recebe os lembretes com os novos conteúdos, tudo que a gente estiver produzindo para auxiliar a todos os estudantes que estão desenvolvendo a sua monografia. E também gostaria de lembrar que aqui na descrição sempre colocamos links por exemplo, e-books, materiais gratuitos, checklists, fichas, modelos de fichas que você poderá fazer o download gratuitamente, que auxiliará nesse momento que você for fazer cada uma das atividades propostas em cada um dos vídeos. Bem, passando esse momento, vamos então ao conteúdo, né? Fichas bibliográficas. Bem, antes de começarmos a falar de fichas bibliográficas, se você não assistiu ao vídeo anterior, que falamos sobre fichas, fichamento, sistema de fichas em geral, então eu recomendo que você veja esse vídeo, porque eu vou falar, explico quais são os elementos básicos de uma ficha, para que serve o fichamento, qual que é a importância, etc. Bem, se você já viu e você está acompanhando aqui o nosso canal e essa sequência de vídeos, então eu vou recapitular uma informação. Lembra que a gente falou no vídeo passado que, quanto ao conteúdo das fichas, elas podem ser dos seguintes tipos: bibliográficas, de citações, de comentários, de esboço e de resumo. Bem, hoje nós vamos falar sobre as bibliográficas, que pode ser de obra completa ou parte de obra. Parte de obra se você não for utilizá-la integralmente para o desenvolvimento da sua monografia. Bem, o que deve conter no conteúdo de uma ficha quando o tipo de ficha for bibliográfica? E é isso que nós vamos explicar hoje. Bem, basicamente podemos apontar 8 elementos que devem ser indicados no conteúdo de uma ficha bibliográfica. Qual que é o primeiro? O campo do saber, né? Qual que é a área? Para indicar, principalmente em pesquisas interdisciplinares, é muito importante, né? É uma obra jurídica, é uma obra das ciências políticas, sociais, da filosofia, qual que é o campo de saber? Podemos também falar do macrocampo, ciências sociais aplicadas, enfim, coloque esse indicativo que vai facilitar no momento da leitura, para você saber dessa obra. Às vezes você não acaba não lembrando, fala, nossa, mas essa obra, o que era? Era de teoria geral do que mesmo? Então aí você já vê o campo do saber. O segundo elemento indicativo, o que é o problema? Lembra que eu falei lá atrás no plano de trabalho que a estrutura de uma monografia, de um trabalho científico é o problema-chave? Então, nessa obra, no artigo científico que você for utilizar, você precisa identificar qual é o problema ou os problemas debatidos nesta obra. Então, não esqueça de colocar isso na sua ficha. Terceiro lugar, você deve falar sobre as conclusões e os resultados deste trabalho, exatamente para você não perder a leitura, né? Então, você fez a análise, fez uma análise crítica, fez a leitura da obra,
parte da obra, do artigo científico, né, de um tópico até do artigo científico, imagine você ter que recapitular tudo de novo. Não, já reextraia, já retire essa informação. Quais foram as conclusões deste trabalho que você está analisando, que é o objeto da sua ficha? Quais foram os resultados obtidos, né? Isso é extremamente importante constar na sua ficha bibliográfica. Além disso, qual que é o próximo tópico? Seria o quarto, né? O que você deve constar? Qual é a contribuição específica ou as contribuições específicas desta obra? Esta obra é extremamente importante para o quê? O que especificamente ao que especificamente ela contribui, né? Então, para quê? Porque aquela pesquisa que você fez para análise crítica, se você não viu, a gente tem um vídeo sobre a questão da análise, da interpretação crítica dos textos, aquela análise primeira e inicial que você fez, você não pode perder. Você tem que deixar registrada na ficha. Então você vai falar quais foram as contribuições, né, específicas. Isso é a crítica interna, né? Qual é o valor desta obra? Né? O que ela contribuiu para o debate acadêmico sobre esse determinado assunto? Então, não esqueça de colocar a contribuição ou as contribuições específicas desta obra. Quinto, o que você deve ter? Você deve ter a indicação dos métodos empregados. Dificilmente vai ser só um, né? Os trabalhos científicos, na realidade, possuem vários métodos que são utilizados para conseguir a solução a determinado problema, a determinada dúvida. Bem, quais foram os métodos, né? Que tanto de abordagem como de procedimento. Você tem o método indutivo, o método dedutivo, o dialético, o histórico, o comparativo, o etnológico, o monográfico, são vários métodos. Quais foram os empregados e que você identificou nesta obra, neste artigo científico? Bem, qual que é o sexto elemento que deve constar nesse conteúdo da ficha bibliográfica? Qual que é o modelo de abordagem, né? Exatamente o que foi escolhido pelo autor. Então, é descritivo, analítico, extensivo, exaustivo, intensivo. Como que foi essa seleção, né? Essa opção feita pelo autor? É um trabalho extremamente descritivo, é analítico, é sintético. Qual que foi a opção realizada por esse autor ou autora? O sétimo é em relação ao que? São os recursos ilustrativos. Para chegar a esses resultados ou para a análise do problema, utilizou-se o que? Mapas, ilustrações, figuras, fotos, o que foi utilizado como recurso ilustrativo. E por último, o oitavo elemento são as fontes, né? Quais foram as fontes empregadas para a construção da argumentação, das conclusões ou para análise do problema e as fontes utilizadas e em que foram aplicados os métodos? Bem, você pode falar os documentos, a literatura revisada, se foram utilizadas entrevistas, questionários, observações, exatamente o que foi feito para o desenvolvimento da pesquisa que você está analisando, né? Então, se foram feitas entrevistas, você menciona, foram feitas entrevistas, sendo feitas as seguintes perguntas, né? Para os entrevistados, quem eram os entrevistados, aí você coloca os detalhes das fontes. Por quê? Porque assim você não precisa retomar isso de novo, você já vai poder fazer a análise do texto e tudo que você já leu, você vai deixar registrado para depois você utilizar a ficha, rememorar e escrever a sua TCC, a sua monografia em geral. Bem, esses são os 8 elementos imprescindíveis para uma ficha bibliográfica. Mas eu também quero ressaltar algo. Eu preciso ressaltar que tem 3 características extremamente importantes numa ficha bibliográfica.
ela deve ser muito sucinta, direta. Se você quer escrever muito, falar sobre as análises, sobre a sua crítica, sobre a sua observação, interpretação de argumentos, você escolha outra. Você escolha ou a ficha de resumo, que a gente vai falar, ou a ficha de esboço, ou a ficha de comentários, enfim. A ficha bibliográfica não serve para isso. Exatamente para você ter um mapa. A ficha bibliográfica serve como uma fotografia, um mapa em relação à obra estudada, lida, que você vai utilizar para a elaboração da sua pesquisa acadêmica. Então, tem que ser tudo frases muito curtas. Além disso, evite ficar retomando palavras ou elementos desnecessários. Neste artigo, nesta obra, o autor tal disse, o consultou as seguintes obras. Bem, você já sabe qual que é o autor. Lembra que nas fichas você tem o cabeçalho, você tem a referência conforme as normas da BNT, já está o nome do autor, do livro, etc. No conteúdo você não precisa ficar retomando de novo, já vai direto para cada um dos elementos. Além disso, você sempre utiliza verbos diretos, né? Ou verbos que você já fale, vamos examinar, verificar, analisar, observa-se, conclui-se, quer dizer, são verbos diretos que você não precisa ficar indicando, fazendo inversões e etc. Então, esse tipo de abordagem é muito mais direta. Então, por exemplo, você pode falar, no campo de saber tal, vírgula, o problema identificado é. Aí você fala qual é o problema. As conclusões obtidas foram. Aí você coloca as conclusões. Aí depois você fala, empregando-se as fontes tais, questionários, entrevistas, etc. As perguntas dos questionários foram feitas da seguinte forma. Aí você coloca, respeitando os métodos utilizados. E aí você coloca o nome dos métodos. A abordagem feita foi analítica, por exemplo. Além disso, você vai colocar, foram utilizados os seguintes recursos ilustrativos. E aí você fala fotos, mapas, né? Então, quer dizer, tudo é direto, não precisa falar, na obra, neste artigo, foram utilizados os seguintes métodos. Não, você já sabe o que se refere. É para você bater o olho nessa ficha e já saber resolver, saber consultar para a elaboração do seu trabalho acadêmico, sua monografia em geral. Então, quer dizer, a ficha bibliográfica é extremamente importante para você extrair os principais elementos e para fazer uma leitura direta, rápida, para consulta mesmo na hora da elaboração da sua escrita acadêmica. Bem, esses são os elementos principais da ficha bibliográfica. Nós vamos deixar aqui na descrição um modelo de ficha bibliográfica para você fazer o download gratuito e para você ver exatamente quais são os tópicos, para você não esquecer quais são esses 8 elementos de uma ficha bibliográfica. Aí você só preenche o campo necessário e aí você já tem o seu modelinho. E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos discutir sobre outras fichas. No caso, seriam as fichas de citações, né? Nós vamos falar como deve ser feito, tem que colocar aspas, quais são os tipos de citações, como extrair e etc. Mas em relação à ficha bibliográfica, essas são as indicações. Lembre que ficha bibliográfica é para informações rápidas, diretas. Se você quiser falar sobre a sua análise crítica, análise de argumento, esse não é o tipo de ficha indicado. E lembrando novamente, as fichas são importantes para que você progrida sempre, para que você não tenha que voltar a essa informação, para que você conclua o mais rápido possível o seu trabalho com qualidade e eficiência. Então, na hora que você for escrever, quando você tiver todas as fichas prontas, você praticamente tem o seu trabalho pronto. A escrita é o processo mais rápido. O difícil é a construção da lógica, do raciocínio, do pensamento. E é isso que a gente está fazendo para facilitar o seu trabalho e para que seja mais eficiente.
Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, nos ajude. Também inscreva-se no nosso canal. A gente sempre está fazendo novos conteúdos e para você receber as notificações, clique aqui no sininho, que aí você já vai saber tudo que a gente está postando, todos os materiais novos. Não deixe de ver o nosso próximo vídeo sobre fichas de citações e veja aqui na descrição o modelo para sua ficha bibliográfica, se for essa que você vai escolher. Bem, obrigada e até o próximo vídeo.